Prólogo ao capítulo 1. Nasci num luminoso dia de primavera, com o sol entrando no signo de Áries, e me tornei a sétima filha de uma sétima filha. Anos mais tarde, minha mãe contou-me que ela se encontrava sozinha nos estágios finais do trabalho de parto, devido a uma falha da campainha. Quando entrou a parteira, apressada, e ela avisou com sua franqueza característica: "Se esse bebê nascer morto, nunca perdoarei." Eu era tão ávida pela vida quanto sou agora, e obviamente não morri. Minha chegada foi resultado de uma decisão tardia na vida dos meus pais, e 17 anos me separavam de meu irmão mais novo. Minha mãe já havia perdido 2 bebês, e quando cresci o suficiente para ter alguma compreensão real das coisas, meus irmãos já estavam casados, e fui criada apenas com minha irmã mais velha. Como bebê da família, eu era muito amada e mimada, e minhas primeiras memórias são basicamente as reminiscências de minha mãe muitos anos depois. Eu era uma criança roliça, queimada de sol, com covinhas nas bochechas, apelidada de Bunty por meus irmãos. E tenho uma fotografia minha, horrível, aos 18 meses, com as pernas abertas, punhos para o ar e uma torturada fisionomia de frustração com o mundo. Minha mãe conhecia uma velha cigana que a visitava de vez em quando para vender prendedores de roupas. E foi mais ou menos com essa idade que a cigana examinou a minha palma da mão e disse para minha mãe: "Ela vai ter a visão e o poder." E minha mãe ponderou a revelação em seu coração. Minha primeira memória consciente refere-se a eventos ocorridos no verão dos meus 4 anos. Meu irmão fazia uma vistoria no topo de um edifício grande e alto quando perdeu o equilíbrio e caiu, encontrando a morte. Posso lembrar a tristeza e o pesar silencioso em minha casa, e apenas vagamente a figura luminosa de meu irmão vindo a mim no jardim, com os braços abertos, quando meu pai me dizia que ele havia partido para viver no céu. Quando falei para minha mãe que John se encontrava no jardim, ela mandou que eu me calasse, triste, certamente considerando o ocorrido produto de minha imaginação infantil. 13 anos se passariam até que eu visse John novamente. Como minha irmã fosse muito mais velha, eu era virtualmente filha única, mas não solitária. Tinha muitos amigos e a infância foi uma felicidade feita de exploração e um mundo mágico cheio de belezas naturais à minha volta. Havia um rio no fundo do jardim que corria borbulhante sobre seixos de prata, e aquele som representava músicas em meus ouvidos. Esse era meu playground encantado, habitado por elfos, fadas, gnomos de meia vermelhas e a brilhante senhora branco-prateada que vinha algumas vezes e ficava me olhando brincar silenciosamente. Meu pai era um homem meigo e calmo, que me ensinava sobre pássaros, plantas e árvores, e dificilmente ralhava comigo por pequenos delitos infantis. Minha mãe era uma mulher tempestuosa e inconstante, com o sangue quente do sul em suas veias, menos paciente que meu pai, mas calorosa e envolvente. Ela tinha alguns poderes psíquicos e me contou que na noite anterior à morte de meu irmão, vira uma lanterna de tempestade balançar em seu quarto e sabia que aquilo representava um aviso de desastre iminente. Algumas vezes a senhora branco-prateada que me observa brincar traria criancinhas com ela, e desde então comecei a me dar conta de que provavelmente eram crianças espíritos, e a senhora sua guardiã ou professora. Quando relatei essas presenças à minha mãe, ela me escutou séria e em silêncio, nunca me acusando de dizer mentiras ou de ter imaginação exagerada. Agora sei que fui muito feliz em minha escolha de mãe, pois sua compreensão não desencorajou minha visão mediúnica que desabrochava pouco a pouco. Minha família era anglicana e minha irmã a única frequentadora assídua da igreja. Quando eu tinha 5 ou 6 anos, ela me levava à igreja, mas meu hábito de pegar no sono e roncar durante o sermão do vigário deixava-a muitíssimo aflita, o que a fez abandonar essa atividade improdutiva. Minha mãe amava a Deus de todo o coração.
Tinha confiança e fé nele e na bondade inata da natureza humana, além de grande compaixão pelo sofrimento dos menos afortunados. Entretanto, era uma mulher muito prática, uma herbalista. Possuía um livro enorme, grosso, com capa de couro, contendo os remédios de sua mãe, os quais usava constantemente. Meus avós haviam morrido antes que eu nascesse, e descobri que o livro de minha avó continha muitos remédios típicos de feiticeiras para curas de males simples. Sempre suspeitei de que ela sabia mais sobre este conhecimento antigo do que podia imaginar. Executando as doenças típicas das crianças, tive uma infância saudável, e minha mãe desprezava os remédios ortodoxos, tratando-me ela mesma e só chamando o médico quando pressentia que o caso estava fora de sua alçada. Às vezes penso em como sobrevivia à sua medicação. Eu tinha pavor de 3 coisas em minha infância: gripe, tosse e prisão de ventre. Ao primeiro sinal de espirro, eu era mergulhada sem nenhuma cerimônia e geralmente gritando num banho quente e esfumaçado de mostarda. Lá ficava eu até que minha pele se tornasse rosada como uma lagosta. Então era retirada e, sem secar, enrolada firmemente num cobertor e colocada na cama para suar. Posso lembrar com horror minhas tentativas frenéticas para me livrar dos pelos do cobertor de lã que aderiam aos meus dedos molhados, tingidos de mostarda, e que por alguma razão me deixavam quase louca. Se eu começava a tossir, era atacada com gordura de ganso, que minha mãe dizia ser penetrante. Essa meleca fedorenta era vigorosamente esfregada em meu peito, antes de eu ir para a cama e ser coberta com uma flanela aquecida. Eu ficava a noite inteira me sentindo e cheirando como se estivesse refugiada em alguma chácara. Minha mãe tinha fixação em irregularidade intestinal, afirmando tratar-se da base de toda a saúde equilibrada, e o médico nada fazia para desencorajá-lo, pedindo constantemente para ver minha língua em suas raras visitas. Isso apenas servia para confirmar sua aberração em purgar internamente cada centímetro de minha vida. Ainda hoje não posso ver um vidro de xarope de figos sem sentir náuseas, e meu estômago se contrai com espasmos de horror quando lembro das cólicas que sentia. Muitos anos mais tarde, perguntei-lhe, amparada por alguns conhecimentos médicos: Mãe, alguma vez você leu a bula? Você deveria me dar apenas 2 colheres das de chá e não todo o vidro. Eu a repreendia severamente com minha profunda e recém-descoberta erudição sobre o uso liberal de purgantes, ao que ela retrucava: besteira, uma boa limpeza nunca faz mal a ninguém. Apenas recentemente, meu filho mais velho me contou sobre quando era criança e eu precisei ir para o hospital enquanto minha mãe ficara cuidando dele. Passou a achar sua avó aterradora. Mal ele começou a tossir, ela o atacou com a gordura de ganso. Agradeça a ela nunca ter lhe dado o xarope de figos, respondi secamente. Em outra ocasião, ele estava afagando o gato e minha mãe dobrou um jornal rapidamente e bateu no bicho até ele fugir alarmado dos braços do menino. Ela acreditava que os gatos carregavam uma proliferação de germes. Anos mais tarde, ela elegeu um xarope de figos chamado Ervas do Mosteiro, que ela sempre levaria em seus passeios longe de casa. Certa vez, depois de visitar, esqueceu um frasco aberto que acidentalmente derrubei, espalhando seu conteúdo no tapete. Quando voltei para limpar, encontrei o gato farejando e lambendo as ervas, aparentemente com grande deleite. Ele desapareceu por um tempo e mais tarde percebi uma dúzia de montinhos recém-revolvidos na terra do jardim, enquanto observava o gato correndo em volta loucamente, parando de vez em quando com uma expressão absorta de agonia, contraindo os bigodes. Quando escrevi a minha mãe sobre a desgraça em que o gato havia caído por causa de suas ervas, ela retrucou: nada poderia ter lhe feito maior bem, querida. Fico imaginando se o gato achou o mesmo. Contaram-me que em muitas ocasiões na infância eu demonstrava meus crescentes poderes de consciência psíquica quando inocentemente comentava a morte iminente de parentes
ou a chegada de outros, que viviam a quilômetros de distância e não estavam sendo esperados em minha casa. Não me lembro desses eventos, mas quando tinha uns 12 anos, ouvi minha mãe dizer para minha irmã que ela havia escondido uma grande soma em dinheiro na casa, mas que estava segura, porque ninguém, nem 1 milhão de anos, poderia encontrar. Eu sei onde está, falei para ela. Não é possível, retrucou. Eu sou a única que sabe. Olhei para ela em silêncio por um momento e disse sonhadoramente. Está embaixo das tábuas do assoalho do quartinho de dormir. Ela empalideceu visivelmente e falou incrédula. Você andou revirando tudo. Entretanto, eu nada fizera. De alguma maneira inexplicável, eu havia lido em sua mente. Acho que depois disso, ela passou até um certo medo de mim, e numa ocasião me disse: Você é tão diferente em temperamento das minhas outras crianças que às vezes penso se você não foi uma troca. Quis saber o que ela queria dizer com isso, e então falou-me que eu poderia ter sido deixada pelas fadas em lugar de outra criança. Quando eu tinha uns 14 anos, minha mãe costumava fazer uma reunião semanal, frequentada por alguns de seus amigos interessados em assuntos psíquicos. Os trabalhos eram presididos por uma senhora imponente, majestosa, chamada Senhora Marshall, que era prima de meu pai. Ela era sensitiva, clarividente e médium. Ambrose Bierce definiu clarividente como uma pessoa, geralmente uma mulher, que tem o poder de ver aquilo que é invisível ao seu protetor, ou seja, uma cabeça dura. Agora, enquanto todos os médios são sensitivos, nem todos os sensitivos são médiums. A senhora Marshall tinha ambas as qualidades e era muito bem dotada. Lembro-me dela como uma senhora grande, de 60 anos aproximadamente, com enorme nariz aquilino e traseiro bem largo. Usava um chapéu de palha com um punhado de cerejas vermelhas penduradas, e seu jeito de vestir era meio bizarro. Tenho uma fotografia dela em meu casamento, na qual parece estar vestindo uma armadura e usando um chapéu que qualquer palhaço não se recusaria a colocar. Seu marido, Tom, era um homem muito pequeno e magro, com um único olho que falava nervosa e incessantemente, e sempre me lembrava um duende. Ela o controlava com a mão de ferro. Invariavelmente, eu fazia meu dever de casa na mesma hora da reunião da minha mãe. Mas certa vez, lembro-me de ter ficado muito curiosa sobre o que acontecia e, educadamente, perguntei se poderia assistir. A senhora Marshall foi consultada e relutantemente concordou, com a condição de que eu ficasse quieta. Sua dentadura superior era frouxa, estalando quando ela falava, e eu achava aquilo fascinante. Os trabalhos começaram com uma oração, e logo depois comecei a me sentir muito relaxada e sonolenta até que peguei no sono. Quando acordei, algum tempo depois, percebi os membros do círculo observando-me com uma grande consternação e perplexidade, e os olhos da senhora Marshall fixando-me esbugalhados. Minha mãe informou-me que eu tinha caído num transe, e vários espíritos desencarnados se haviam comunicado por meu intermédio. Meu pai, que não assistia às reuniões, ficou muito desgostoso quando soube e tomou uma atitude, proibindo-me de assistir a outra reunião. Ele me considerava muito jovem e impressionável, e realmente estava certo. A senhora Marshall passou a me olhar com certa frieza depois desse episódio, e considerando o fato agora, temo que ela tenha sentido que eu lhe havia roubado o brilho. Apesar de não me lembrar muito bem, quando tinha 5 ou 6 anos, certo dia fui paparicada por Amy Johnson, a mulher aviadora muito conhecida em minha cidade. Daquele dia em diante, tomei a decisão de ser como ela. Aos 16 anos, minhas ambições haviam mudado um pouco, e anunciei que gostaria de seguir a profissão de enfermagem. Como não era possível fazer o treinamento num grande hospital antes dos 18 anos, consegui o cargo de enfermeira atendente no hospital ortopédico que ficava a 100 quilômetros de casa, bem no centro da zona rural. O alojamento das enfermeiras
e o bloco administrativo ficavam numa belíssima e enorme mansão senhorial antiga. As enfermarias do hospital eram uma extensão dela. A casa era cercada por extenso terreno particular que possuía perfeito paisagismo. Os jardins constantemente cuidados e cultivados por um exército de jardineiros. Bem perto do hospital havia uma minúscula e pitoresca aldeia com uma loja pertencente a uma senhora excessivamente alta e magra, afetuosamente conhecida como Longa Anne. A região era uma das mais adoráveis que já conheci. Os jardins, por encanto, e minha memória dos 2 anos passados lá são muito alegres. Trabalhávamos muitas horas, das 7h30 da manhã às 8 da noite diariamente, com 2 horas de descanso, meio dia de folga por semana e um fim de semana livre por mês. Os primeiros 6 meses de minha carreira de enfermagem foram calamitosos. Meus pés doíam assustadoramente. No esforço para insensibilizá-los, eu os massageava com álcool todas as noites. Minhas mãos viviam na água e eu usava creme para deixá-las macias, sem me esquecer do creme facial para manter as rugas à distância. Havia um consenso geral de que, se ocorresse um incêndio, a velha Mo seria a primeira a pegar fogo, de tanto traste que usava. Mo era meu apelido, e até hoje não sei como o adquiri. Eu passava mais tempo na porta da enfermaria-chefe do que nas enfermarias. Como todas as enfermarias aprendizes, naquele tempo eu fora destacada para a limpeza e constantemente vivia escorregando por causa da meia dúzia de comadres que carregava ao mesmo tempo, quebrando-a em 1000 pedaços. Além disso, eu sempre quebrava os termômetros quando os sacudia. Por vontade própria, eles voavam da minha mão, e os pacientes, vendo o meu desempenho com eles, esperavam ardorosamente que eu fosse mais habilidosa com a seringa hipodérmica. A lista de comadres e termômetros quebrados era enorme, e cada vez que eu quebrava alguma coisa, a enfermeira assistente berrava: "Vá para a enfermaria-chefe!" E eu ia. A enfermeira assistente era da velha guarda, uma mulher medonha, de fisionomia severa e idade incerta. Chamava-se Irmã Maple, e seu apelido era Vagem, por alguma razão que eu desconhecia. Era o flagelo de minha vida, determinada a me tornar enfermeira a qualquer custo, mesmo que isso a matasse. Para completar, era assistente da enfermeira-chefe, e seu quarto ficava em frente à escada de incêndio. Nunca consegui fugir pela janela furtivamente, e sempre que eu me arrastava para dentro depois de as luzes terem sido apagadas, lá estava ela me esperando na janela, com as mãos na cintura. Mas se parecia com um navio de guerra, e no final de um dia de trabalho podia ser vista navegando majestosamente pelas enfermarias, com sua capa branca esvoaçante, seguida por suas enfermeiras, que caminhavam tranquilamente em ordem de hierarquia comigo no final da comitiva. Os sermões da enfermeira-chefe continham mais pesar do que raiva. Sua voz era baixa e seus olhos azuis e frios como aço. Minhas entrevistas com ela nunca foram causa de regozijo, e eu tremia com a expectativa. Nesse hospital, as enfermeiras eram mandadas para a sala de operação muito cedo, e quando soube que estava prestes a assistir à minha primeira intervenção, desejei fervorosamente não desmaiar, e assim cair em desgraça, pois me havia contado sobre a ira de Vagem, que despencava sobre a cabeça de qualquer enfermeira que tivesse a infelicidade de desmaiar. Na ocasião, meu desempenho foi firme e sereno, e decidi que nos anos futuros, se houvesse oportunidade, eu me especializaria em instrumentação cirúrgica. Em meu 2º ano como enfermeira sênior, responsável por uma enfermaria, eu aproveitava os encantos do trabalho noturno. Enquanto ficava na sala de trabalho ou fazia minha ronda pela enfermaria, podia ouvir, através das janelas abertas, as corujas piarem no terreno, e, de modo estranho, experimentava grande paz e conforto. Sempre amei as corujas, animais sagrados para as deusas Atena.
Minha mãe contava-me que ouviu uma coruja piando quando nasci, e eu sempre senti que uma coruja viria convocar-me para a morte, assim como saudou-me para a vida. Sempre às 4 da manhã, a atendente noturna era encarregada de levar a bandeja do jantar de volta à cozinha e de acender o gás sobre a enorme panela de mingau já preparada para o desjejum. Em minhas primeiras esticadas noturnas, essa tarefa caiu em minhas mãos. Nunca fui muito apaixonada por essa incumbência, pois os corredores eram longos, escuros e sem luzes na passagem das enfermarias para casa. Até chegar à cozinha e acender a luz, eu era obrigada a carregar uma tocha ao mesmo tempo que levava a bandeja. Certa noite entrei na cozinha, acendi a luz e me voltei para colocar a bandeja sobre a mesa, antes de acender o gás sobre o mingau. Assim que me virei, vi o fantasma tremeluzente de uma mulher parado do outro lado da mesa. O choque foi tão grande que simplesmente deixei cair a bandeja e corri para a enfermaria sem fôlego e tremendo. Uma das enfermeiras noturnas, irmã Wanders, fazia a ronda e perguntou: "Qual é o seu problema, enfermeira? Está branca como um lençol." Gaguejei que havia visto um fantasma na cozinha, e ela comentou: "Besteira, fantasmas não existem. Venha comigo." Levou-me para a cozinha, ralhou por causa da louça quebrada e apontou a mão em volta, mostrando que não havia nenhum fantasma no local e que eu devia estar muito cansada. O incidente ficou conhecido como o Fantasma de Mo, e caçoaram de mim impiedosamente. Entretanto, nada fora fruto da minha imaginação, porque a mesma mulher tornou a aparecer para mim em muitas ocasiões posteriores, e mesmo fazendo-me sentir um tanto desconfortável, ela nunca mais me amedrontou. A aparição era alta e delgada, com o cabelo escuro, preso no alto da cabeça e sempre esfregando as mãos. Além de a meus amigos mais chegados, nada mais contei a ninguém, mas fiz uma investigação discreta com o pessoal local sobre a casa e descobri que antes de tornar-se um hospital, ela havia pertencido a uma família afluente e a dona da casa havia cometido suicídio, atirando-se da janela de um quarto. Se naquele tempo eu soubesse o que sei agora, teria ficado claro que se tratava de um espírito preso à terra. Espero que tenha encontrado paz. Apesar de gostar de certas tarefas de meu trabalho noturno, eu me sentia muito cansada e fiquei feliz de retornar ao trabalho diurno, sobretudo porque estava sujeita a uma manifestação que penso nunca ter sido completamente explicada. É a chamada paralisia noturna de enfermeiras. Foi assim designada, embora não ocorra exclusivamente com enfermeiras. Outras pessoas que trabalham à noite podem sentir o mesmo. Invariavelmente começa quando a pessoa está imóvel. Eu me sentava na sala de trabalho para preencher os gráficos de temperatura e, de repente, meu corpo, sem nenhum aviso, ficava completamente rígido e paralisado, deixando-me incapaz de qualquer movimento. Após alguns minutos, o torpor passava. Era sempre muito desagradável. Quando eu dormia na sala de descanso das enfermarias, durante o horário de folga, acordava repentinamente paralisada. Sensação muito assustadora num quarto escuro. A irmã Wenders relutava em aceitar a ideia de tal paralisia, assegurando que isso não existia, mas outras enfermeiras haviam experimentado, e posso assegurar que a sensação é aterradora. Nosso dia a dia nesse hospital era artificial e irreal de certa forma, porque vivíamos em constante resguardo. Mesmo que pudéssemos visitar cidades vizinhas em nosso meio-dia de folga semanal, quando queríamos dançar, éramos sempre acompanhadas por uma irmã. Apenas os oficiais do almoxarifado do Exército eram convidados para nossa reunião dançante anual. A enfermeira-chefe não permitia a presença de soldados, e isso provocava comentários muito velhacos por parte de algumas enfermeiras. Durante minha estada nesse hospital, fiz uma amizade que perdurou a vida toda. Conheci um jovem e brilhante cirurgião judeu, membro da equipe médica, que ganhou meu coração por ser complacente com enfermeiras exaustas
que haviam recém-saído do trabalho noturno e eram obrigadas a assistir às suas palestras antes de ir para a cama. Ele havia escapado do Holocausto Judeu, comandado por Hitler na Áustria, e tinha sofrido muito. Seus pais e muitos outros membros de sua família não haviam conseguido fugir e tinham sido enviados aos campos de concentração, onde compartilharam o destino com tantos milhões de judeus desafortunados. Seu senso de humor era maravilhoso e costumava visitar-me durante os períodos tranquilos do trabalho noturno, quando me regalava com piadas judias. Os judeus adoram contar anedotas sobre si mesmos, e ele me contou uma verídica, de quando estava prestando seus últimos exames para tornar-se médico. Em Viena, o público tem permissão para assistir aos exames orais de estudantes de medicina. Um deles foi sobre psiquiatria, e ele teve que entrevistar e examinar um paciente de hospício. Quando o exame acabou, um amigo seu, também estudante de medicina, contou-lhe que 2 pessoas do público, sentadas atrás dele, perguntaram uma à outra: "Qual deles é lunático?" Finalmente terminei os 2 anos naquele hospital e comecei meu treinamento no Hospital Geral. Minha visão psíquica era intermitente, porque eu estava levando uma vida muito ocupada. Frequentemente descobria que, enquanto observava algum paciente moribundo, podia perceber as formas de um espírito em volta da cama, que deveria ser algum parente morto. À medida que a vida se retirava do corpo do meu paciente, uma neve branco-perolada começava a se formar em torno dele até assumir a sua forma. Eu sabia, sem que me houvessem dito, que se tratava de um espírito. Houve muitas ocasiões em que desejei ardentemente contar o que via aos parentes pesarosos. Porém, eu era muito jovem e imaginava que esse tipo de informação seria inaceitável para eles. Além do mais, não seria nada profissional, o que fez com que guardasse aquele parecer. Sei, entretanto, que ninguém morre só. Há sempre alguém para nos receber e guiar-nos à nossa nova moradia. Alguns anos atrás, meu sobrinho, filho de meu irmão mais velho, casou aos 21 anos de idade e decidiu emigrar para a Austrália. 3 meses depois, ele foi acidentalmente atingido por uma bala que atravessou sua cabeça. Meu irmão nunca se recuperou realmente da morte prematura de seu único filho. Durante alguns dias antes do evento, sofria a mais desconcertante dor de cabeça, que nenhuma quantidade de remédios conseguia dissipar. Assim que soube da morte de meu sobrinho, a dor desapareceu. 2 anos atrás, meu irmão entrou em sua doença terminal. Na manhã do dia em que morreu, disse a sua mulher que iria sair aquela noite às 10 horas e que seu filho esperava por ele. Sua mulher, não compreendendo a declaração, disse: "Como pode sair se está doente?" E sabiamente ele apenas acenou com a cabeça. Na batida das 10 horas, aquela noite, ele morreu com um sorriso de boas-vindas na face, e clarividentemente, a quase 600 quilômetros de distância de seu leito de morte, testemunhei o feliz encontro entre pai e filho. Em muito poucas ocasiões, pude falar livremente com algum paciente sobre minha visão psíquica. Uma delas foi com um homem profundamente religioso que estava morrendo de câncer e bravamente refutava as drogas, resignando-se a seu destino. Ele havia sido operado para a remoção de um tumor, mas ocorreu uma metástase na forma de um depósito secundário. Eu costumava voltar à enfermaria à noite, depois de meu período de trabalho, pois ele gostava de que eu lesse para ele algumas passagens da Bíblia. Sua favorita era o 23º Salmo, que nunca se cansava de ouvir. Certa vez me disse que havia visto sua falecida mulher ao pé da cama e sentira que ela viera buscá-lo. Pude confirmar que talvez a vira. Certa noite, ele me deu sua Bíblia, pedindo-me que eu aceitasse como presente e em sua memória. Na manhã seguinte, quando fui trabalhar, descobri que ele morrera durante a noite.
A maioria dos pacientes que esperavam a morte aparentava calma e resignação. Quando expressavam medo da escuridão que se aproximava, eu tentava incentivá-los com palavras gentis que descreviam a felicidade, a paz e a grande luz que inevitavelmente os cercaria. As palavras vinham à minha cabeça de alguma fonte desconhecida, e, se eu sentia que a ocasião era propícia, descrevia com palavras suaves as feições de alguma forma que observava com minha visão anterior. Quando meu paciente ficava reconfortado, eu sentia que aquilo era mais importante do que ser sempre totalmente profissional. Uma noite, eu preparava as bebidas para o jantar, na cozinha, quando vi uma das minhas pacientes de outra enfermaria parada a alguns passos de mim, parecendo jovem e alegre, fulgurante em luz etérea. Rapidamente fui à sua cama e descobri que ela havia morrido silenciosamente durante o sono. Entretanto, houve ocasiões em que me ressenti com minhas percepções psíquicas e rezei para que desaparecessem. Trabalhava num ambiente relacionado com a vida e a morte, e o mundo real à minha volta era minha preocupação principal. Queria ser como as outras pessoas e ter consciência apenas daquele mundo. Rebelei-me com minhas visões e tentei fechar-lhes minha mente. Na maioria das vezes sem sucesso, pois continuavam a aparecer. Frequentemente, eu sabia com antecedência que um paciente iria morrer, apesar de todos os esforços e recursos da ciência médica. Uma voz dentro de mim sussurrava: seu tempo chegou. E, inevitavelmente, apesar da boa recuperação inicial, a morte ocorria. Quando eu tinha 19 anos, tive licença de alguns dias e fui para casa. Ao chegar, minha mãe informou-me que havia sido convidada para uma sessão de materialização dirigida por um médium, numa cidade vizinha. Eu estava profundamente interessada no que ele falara e quis muito ir junto, sentindo-me afortunada pela oportunidade. A sessão aconteceria numa casa particular. A sala era de tamanho médio e as cadeiras tinham sido colocadas de frente para um canto, onde havia um pequeno escritório com uma cadeira para o médium. Era um homem suave, quieto, sem grandes pretensões intelectuais, mas que transmitia certo ar de sinceridade. A sala estava cheia e sentamos na primeira fila, de modo que podíamos observar tudo sem interrupção. A luz principal foi apagada e uma lâmpada vermelha iluminou aproximadamente 1 metro à nossa frente, lançando um brilho avermelhado no interior do escritório onde o médium se encontrava sentado. Pediram que cantássemos para suscitar o poder, e em poucos instantes pude ver, no reflexo brilhante da luz vermelha, que uma substância branca se projetava do corpo do médium. Agora sei que isso tem o nome de ectoplasma. Em pouco tempo, o ectoplasma assumiu as feições de várias pessoas falecidas, e em intervalos, os nomes de certos membros da audiência eram chamados e ocorreram conversas com o espírito. Logicamente, essas ocasiões causavam grande emoção. O nome de minha mãe foi chamado, e ela se dirigiu para a figura sob a luz vermelha. O espírito pareceu dizer alguma coisa a ela, que apertou as mãos convulsivamente. Para minha grande surpresa, meu nome foi chamado também, e nervosa fui à frente. Achei-me fitando as feições de meu falecido irmão John, que vira pela última vez quando tinha 4 anos e cuja fisionomia agora eu só reconhecia por fotografias. Ele me disse apenas 2 palavras: Olá, Bunty. Fiquei tão dominada pela emoção que nem sei como consegui voltar ao meu lugar. Mais tarde, perguntei à minha mãe o que meu irmão lhe havia dito. Ela contou que havia tocado sua face com os lábios, que estava bastante fria, e ele dissera: sinto muito não ter tido a oportunidade de dizer adeus. Mesmo essa experiência tendo ocorrido tantos anos atrás, ela estava tão clara em minha memória como se tivesse sido ontem. Lembro como as formas materializadas pareciam desfalecer
e afundar no chão antes de serem reanimadas por outro espírito. Tanto minha mãe quanto eu ficamos muito comovidas com essa experiência e nos consideramos privilegiadas de poder testemunhar tal manifestação. Muitos anos mais tarde, li uma reportagem sobre esse mesmo médium em uma revista especializada. Dizia que ele devia partir para longe, porque era o tipo de médium fraudulento que dava fama a outros médiums fraudulentos. Recentemente fui a uma festa e discuti a minha experiência com um grupo de amigos médiums, quando um homem desagradável que havia escutado nossa conversa se aproximou, dizendo abruptamente: ele era uma fraude. Eu estava no comitê que o desmascarou. O homem continuou a me irritar com a extensão de seu conhecimento relativo às atividades fraudulentas e abomináveis desse médium em particular, e a conversa descambou para uma argumentação inflamada. Acho difícil para investigadores experientes avaliar de modo correto quando um médium é fraudulento, quanto mais para uma jovem não familiarizada com tais questões. Entretanto, estou convencida de que no momento em que observei o fenômeno da materialização, esse médium em particular era genuíno. Sei que há ocasiões em que eles perdem seu poder por abuso ou mau uso do mesmo, e tendo estabelecido uma reputação que parecia que precisam manter, recorrem à produção de fenômenos fraudulentos. Possivelmente foi isso que ocorreu mais tarde na vida desse médium, e como resultado, foi desmascarado. Minha vida seguiu de modo uniforme. Com o passar do tempo, eu me casei, tive 2 filhos e fiquei envolvida no dia a dia de minha família e com os esforços constantes que isso requer. Acho que minha experiência como enfermeira ajudou consideravelmente. De fato, havia momentos em que eu imaginava como mulheres que não haviam sido enfermeiras podiam criar filhos, mesmo que milhões dessas o façam. Certa ocasião, meu filho contraiu uma doença que requeria 3 injeções intramusculares por semana, e o médico sugeriu que eu mesma as aplicasse, evitando as idas à clínica. Meu filho estava apreensivo com o desenvolvimento dessa doença, e sua visão dos procedimentos era muito sombria. Decidi não fazer as aplicações em sua nádega porque o nervo ciático corre por ali, e sabe-se de pacientes que haviam adquirido a extraordinária habilidade de levitar até o teto quando esse nervo era acidentalmente atingido. Há mais tecido adiposo em outra região, mas quando meu filho começou a guinchar como um porco ferido antes mesmo que eu o tocasse e disse: "Você tem certeza de que sabe o que está fazendo?" Eu me perguntei com tristeza o que havia acontecido com a habilidade que inspirava total confiança em meus pacientes. Enquanto amamentava meus bebês, li todos os livros que pude encontrar na biblioteca local sobre assuntos mediúnicos, parapsicologia, metafísica e filosofia, para conseguir entender mais claramente minhas experiências durante todos aqueles anos e descobrir o que elas significavam e para onde me levavam. Passei a refletir sobre as circunstâncias de minha vida e o caminho atravessado até então, lembrando das palavras de Cochise, cacique de uma nação indígena americana e grande místico. O caminho por onde o homem deve caminhar já está planejado. Ele não se pode desviar, pode somente mover-se um pouco de um lado para o outro. Em meus momentos de meditação, eu pedia para ser guiada ao meu caminho nessa vida, onde poderia utilizar melhor minhas habilidades, que eu percebia serem muito maiores do que podia imaginar. Comecei a ter um sonho que se repetia, onde eu me encontrava fora de um círculo, rodeado por longas velas de prata em cada centímetro de seu perímetro, e desesperadamente procurava uma passagem para entrar. O sonho mudou para uma praia, onde eu ficava envolta por uma ventania uivante. A lua enorme no céu descortinava a senhora branco-prateada da minha infância, que se aproximava de mim através das ondas, com face sorridente. Assim, aos poucos, foi se tornando claro para mim que eu não estava
tanto procurando, mas sendo procurada, e abri meu coração e minha vida para qualquer coisa que viesse. Entendi que todos os acontecimentos de minha vida haviam apontado uma direção, e quando encontrei o caminho para penetrar o círculo de luz, soube que havia chegado a casa. E o fim de toda a nossa exploração será chegar ao ponto de partida e conhecer o lugar pela primeira vez, através do conhecido portão relembrado, quando o resto de terra deixado por descobrir é o mesmo que o do princípio. Na origem do mais longo rio, a voz da cachoeira escondida e as crianças na macieira, não conhecidas porque não procuradas, mas ouvidas, meio ouvidas na quietude, entre duas ondas do mar. Imediato agora, aqui, agora, sempre. Uma condição de total simplicidade, custando não menos que tudo. E tudo ficará bem, toda sorte de coisa ficará bem, quando as línguas de chama se entrelaçarem no coroado nó de fogo, e o fogo e a rosa forem um. T. S. Eliot. Little Giddings.